é o calabouço onde era a prisão. Esse chão que vocês pisam é original. As paredes são originais, tá? O telhado não. Vou entrar aqui. Olha aí, não deu? Bom dia. Gente, bom dia. Deixa eu falar para vocês um pouco da história que vocês estão pisando. É importante. Você está pisando no equipamento mais visitado da cidade e não sabia a história. Aqui onde vocês estão passando é a sala dos soldados. Ali do lado, que não pode entrar, é a Irene, a prisão ali. Ali é o farol onde eles botaram os víveres, o mantimento. Ali é o calabouço onde era a prisão. Esse chão que vocês pisam é original. As paredes são originais, tá? O telhado não. Na década de 50 ele foi reformado isso aqui. Eu fiz uma palestra em Portugal, vos libertar. Quando eu lá em Portugal dei a palestra, eu dei com muita certeza do que eu estava falando. Porque indígena significa, índio não tem conotação. Se você procurar no Google, pode procurar em qualquer dicionário do mundo. Mas se você procurar, indígena significa os que são na terra. Então indígena é quem é dono da terra. Então, se os portugueses foram, segundo a história, e se a história está certa, foram para a Índia atrás de especiaria, então seria indiano, e não índio, porque lá na Índia não tem índio, tem indiano. Então, a gente observa que índio é pejorativo. Então, por isso que nós chamamos os ETs, presta atenção nisso aqui, por favor, que é muito importante. Por que nós chamamos os ETs de alienígena? Porque na raiz etimológica, alienígena significa os que vêm de fora. Simplesmente isso. Então matamos a charada. Então aqui vivia os Tupinambás, ele era dono disso aqui. Isso em 1575, quando houve a Primeira Guerra. Um português, cujo nome é Antônio de Salema, ele cursa a Universidade de Coimbra e ele então é nomeado governador do Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro, nós sabemos a história, os indígenas que têm a religião deles, não conheciam o catolicismo, eles são catequizados. E Antônio de Salema manda batedores nessa região toda para ver o que tinha aqui. E descobriu-se que aqui tinha esse povo, criança, andava nus, livre, mulheres, homens, pelado, livres, sem maldade, caçando, pescando, comendo, e, enfim. Olha, lá tem um povo. E quando eu dei a palestra aí na cidade de Sintra, que eu fiquei até, por isso que eu descobri porque eu atentei por que Dom Pedro escolheu Petrópolis, porque o clima de Sintra, quem foi em Sintra, vai ver que o clima é parecido, né? É parecido com Petrópolis. Então, Antônio de Salema vem com 400 soldados fortemente armados e com indígenas catequizados do Rio de Janeiro, os carioca. Por isso que quem nasce lá no Rio é carioca, quem nasce aqui não. Carioca, quando os indígenas viram a casa diferente da deles, pela primeira vez, eles falaram casa de branco, que significa carioca na língua deles, carioca. Então esses indígenas carioca, eles ajudaram a ter contato com os indígenas aqui. Veja a esperteza de Antônio de Salema. Olha, leva os indígenas para ter contato com os indígenas de lá. E essa esperteza foi para matar todos. Então todos morreram. Crianças, jovens, homens, mulheres, adolescentes, idosos, todos foram mortos. Todos, mataram todos. E não tinha nome Cabo Frio, não tinha nome Arraial, não tinha nome Búzios, era a terra dos Tupinambás. E todos foram mortos. E aí, então os portugueses tomaram conta disso aqui. Agora é deles. E esse forte, ele é edificado em 1616. Esse forte é edificado em 1616 por quê? Porque eles agora estão com medo. O que eles fizeram com os indígenas, que mataram todos, eles agora estão com medo de ser mortos também. Porque aqui vinham os navios com a missão de outro país para invadir essas terras. Tanto é que lá em Sintra está o castelo onde Dom Manuel recebeu pela primeira vez a carta de Pero Vaz de Caminha, que descobriu Nova Terra. Quando eu tive prazer de dizer isso para os portugueses, vocês não nos descobriram, já existia. Infelizmente, né, nenhum de nós, eu não falo a língua materna, a gente não fala, né, muito mal falamos de português, mas bom seria se os ingleses invadissem isso aqui para nós falar inglês, que isso, pelo menos seria a língua universal. Mas esse forte foi edificado exatamente para proteger contra a invasão de ingleses, franceses e holandeses.
E essas janelas medievais era para eles botar a arma assim, ó. Botar a arma assim e assim. Ali está a prisão, o calabouço, que aqui, gente, não houve mão escrava, como algumas pessoas apregoam. Os escravos não. Escravo está errado. É escravizado. A minha bisavó não foi escrava, ela foi escravizada. Meus ancestrais não foram escravos, eles foram escravizados. Qual é a diferença? A diferença é que escravo é voluntário. Eu quero trabalhar para você de graça. Aí é escravo. Eles não trabalharam voluntariamente, foram por dedo porrete, do cacete. E quando a Patrícia Pilar fez a novela Lado a Lado, que ela foi estudar a história, ela disse que a escravidão foi a maior estupidez. Eu acho que eu dirijo muito bem, mas eu não dirijo no Rio de Janeiro. Por quê? Porque eu tenho medo de cair dentro de uma favela e ser morto, ser fuzilado. Isso é produto da escravidão, porque não pagaram nossos ancestrais. Se nossos ancestrais tivessem sido indenizados, a história seria outra e essa conta não vai ser paga. Então ali não foi para escravos, escravizados, escravos. Ali foi para corsário. O que é corsário? É comandante de outra nação enviado para um país, para outro país, para invadir terras. Então esse forte foi edificado para isso. Para finalizar, vocês estão na quinta cidade mais antiga do Brasil. Cabo Frio é a quinta cidade. E o primeiro nome dessa cidade era Santa Helena do Cabo Frio. Por que Santa Helena? Porque o nome, quem foi o fundador, Constantino Menelau, o nome dele é um nome composto. Constantino, que homenageava o imperador romano, e Menelau, que homenageava Menelau, o marido de Helena de Troia. Então o primeiro nome de Cabo Frio foi Santa Helena do Cabo Frio. Hoje é apenas Cabo Frio. E por que Cabo Frio? Porque existe uma corrente de águas frias que mantivemos o nome, uma corrente de água fria, que se dá o nome maritimamente de Cabo, então a cidade é Cabo Frio. É a quinta cidade mais antiga, aqui nasceu o primeiro povoamento no bairro da Passagem, que esse arco é passagem, porque aqui era a passagem dos barcos, e esse arco é conhecido como Arco do Príncipe, porque esta casa pertenceu à família Orleans de Bragança. Hoje essa casa é de Magalhães Pinto, a família, no caso, e Magalhães Pinto foi governador de Minas Gerais e dono do Banco Nacional. Essa é a história da nossa Cabo Frio. Seja bem-vindo, bom domingo, divirta-se, e essa é a história verdadeira. Valeu? Eu sou vivo por isso. Legal. Peguei suas palavras. Vem, criança, vem aqui, mamãe, vem. Vem, Jojo. Vem, Giovana. Vem, Joseph.